Estamos de volta, segundo bloco, o programa TV Câmara recebe, hoje um programa especial recebendo o nosso grande amigo Arnaldo Duran, grande jornalista tupanense, visitando a nossa cidade e, é claro, visitando também a nossa TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Arnaldo, eu queria falar um pouquinho sobre um quadro que você produz com muito carinho, que é o Mitos e Verdades, que bom. Que eu gosto muito de assistir. É uma coisa mais leve, eu gosto muito, porque passa informação, né, de uma forma mais tranquila, mais leve, né, inclusive com a participação de artistas, com grandes cantores, e é uma coisa que, sabe, a gente só de ouvir, faz Arnaldo Duran, Mitos e Verdades, e de repente alguma coisa que a gente até então não conhecíamos, e a importância de algum tipo de alimento. Fala um pouquinho sobre esse momento seu agora, né, que você está vivendo no Domingo Espetacular. Olha, um dedinho da minha paixão no Mitos e Verdades, aí que sempre encerra com algo da cultura popular brasileira. Exatamente. Né? Deu um jeitinho de colocar ali no encerramento um cantor, um artista. Exatamente. É um pouco da cultura popular. E que normalmente gosta de comer aquele tipo de alimento. Isso é a parte complicada, né? Você tem lá, por exemplo, assim, sei lá, por acaso me falaram hoje da graviola aqui na TV, né? Precisa achar um artista, quem que gosta de graviola? Liga para o Alceu Valença, que é de São Bento do Una, né, nordestino, São Bento do Una. Porque você gosta, não, odeio. Então, mas serve também, né? Então, porque geralmente é o que gosta, mas se não achar um que gosta, vai lá, fala um que odeia, então, né? Aí, experimenta graviola. Não, Deus me livre, guarde, eu não gosto de graviola, sei lá. E acho interessante esse quadro também, porque eu aprendo, né? Eu não ensino, né? É a TV, os editores que fazem o texto, a própria reportagem, a matéria, o quadro, que esclarece as dúvidas, né? E é lógico que eu não sei nada, que eu vou aprender para falar para as pessoas. Muitas coisas eu aprendo na hora ali, assim, tal coisa faz bem para isso, ou não faz bem. É mito ou verdade? Então, caramba! Por exemplo, o ovo está liberado agora. Vamos aproveitar para comer ovo, à vontade que por não está fazendo mais mal, viu? Não sei se houve um período que falavam que fazia, né? Não sei se a partir do mês que vem vai começar a fazer mal. Aumenta o colesterol. Aumenta o colesterol, Glaucio, aumenta não sei o quê, aumenta... Né? Eu já aprendi, por exemplo, a nós, assim, profissionais da voz, ainda mais com esse negócio dessa doença agora que eu fui diagnosticado com a doença de Machado Joseph, que eu estou driblando assim com a fé e quase me aposentei, porque não conseguia mais falar. E recuperei totalmente. E aprendi que o leite, ele produz uma secreção na garganta aqui, que não é muito bom. Leite e chocolate, pior ainda, para gente que vive da voz, para gente que é comunicador. Chocolate, então, nem se fala. Chocolate é um horror. Para quem toma um chocolate agora e vai falar na televisão, fica aquela coisa, na televisão, no rádio, fica aquela coisa pastosa na garganta aqui, que dificulta a gente a falar. Arnaldo, eu ia falar, a gente comentou aí no primeiro bloco sobre as reportagens, as entrevistas, as personalidades que você gostaria de entrevistar, mas acho também que a gente não pode esquecer que a imprensa também comete seus deslizes aí. Eu queria que você recordasse alguns momentos engraçados aí que você vivenciou ao longo dos 47 anos. Eu gosto de contar alguns casos engraçados, alguns foras que nós jornalistas demos, porque é assim, tem muita gente que sonha em trabalhar num grande órgão de imprensa, achando que esse grande órgão de imprensa vai emprestar dignidade a essa pessoa, quando é o contrário. Somos nós jornalistas que emprestamos a nossa credibilidade aos órgãos de imprensa. Quem fez a TV Globo, o jornalismo da TV Globo, não começou assim, igual forte. Foram os jornalistas que construíram o jornalismo na TV Globo, deram credibilidade. A TV Record não começou por cima com o seu jornalismo, não. Foram os jornalistas que o Douglas Tavolaro foi contratando com a perspicácia, com o conhecimento dele, que deram credibilidade ao jornalismo Record, que criaram a marca do jornalismo Record. Então somos nós que, não é assim, o órgão de imprensa que dignifica o jornalismo, mas é o jornalista, mas é o jornalista que com o seu trabalho dá credibilidade àquela empresa, né? Eu gosto de contar assim, ó, gente do céu, sabe que Jesus Cristo não morreu enforcado?
Vocês acreditam que um jornal um dia cometeu esse deslize de escrever assim, Jesus Cristo morreu enforcado? Sabia dessa história, Cláudio? Nem sabia. A Folha de São Paulo, em 1994, teve que publicar assim, sabe aquela coluna Erramos, da Folha de São Paulo? Então, vamos lá, Erramos. Ao contrário do que a Folha de São Paulo disse ontem na coluna assim assado, Jesus Cristo não morreu enforcado, e sim crucificado. Mas a Folha de São Paulo continua viva, né? Não é porque eu dei um deslize, quem não faz deslize? Eu cometi muitos erros já naufraguei assim, submarino, fiz um título de 8 colunas no jornal uma vez, submarino afunda, naufraga, não sei quem, mata 800 pessoas. Meu Deus do céu. O diretor do jornal chegava e falava assim, Duran, você acha mesmo que cabe 800 pessoas num submarino? Não, senhor. Mas 80? Caberia 80 pessoas? Não, senhor. Isso foi pior, tá no jornal, tá escrito, né? A revista Veja, em 83, caiu uma piada, a revista New Science escreveu uma brincadeira lá no dia 1º de abril, de que houve o cruzamento de células do boi com o tomate na Universidade de Hamburgo, né? É uma brincadeira de 1º de abril. A revista Veja leu que lá caiu naquele conto e publicou que sairia um fruto dessa árvore aí, que seria uma espécie de filé de bife ao molho de tomate. E até entrevistaram um cientista da USP, o cara falou assim, o cientista da USP, não, o avanço tecnológico é impressionante. Aí demorou quase um ano para a Veja admitir, olha, erramos. Foi um engano nosso, era uma brincadeira da revista, a gente tomou como sério e publicamos o negócio do tomate aí, do boi-mate aí, peço desculpas. E link ao vivo? Transmissão ao vivo? Já dei muito fora, Deus me livre, como é difícil. Deixa eu contar uma do Dudu Nobre. Eu estava na TV Globo assim no Rio de Janeiro, no Sambódromo. E só interrompendo, perdão, você está lá em Tupã esse final de semana. Ele é o máximo, um doce. É uma das pessoas mais dignas do mundo do samba. Familiar, de família, assim. É uma pessoa incrível. Eu trabalhei com ele na TV Globo do Rio, cobrindo o carnaval, fazendo samba. E eu estava lá no Sambódromo e não tinha mais o que falar. Eu queria devolver para o estúdio, né? Dura não devolve, travou o switcher, para quem não sabe, é o lugar onde ficam os controles e tal, e não sei o quê, e travou, não podia devolver. Eu não tinha mais o que falar, vi o Dudu Nobre chegando, falei, estou salvo, Deus me livre. Olha aqui, chegando o Dudu Nobre, assim, assado, Dudu, que prazer, você aqui no Sambódromo, não sei o quê. Me diga uma coisa, por que você começou a fazer samba enredo justamente em escola de samba mirim? Porque eu era criança, ué. Meu Deus. Não tem jeito. Quebra a perna do repórter, né? Mas aí eu assumi, eu falei, não acredito que eu perguntei isso. Não acredito, Dudu. Peraí, deixa eu repetir. Você começou a fazer samba enredo porque você era criança? Lógico, eu tinha 9 anos de idade. E assim, eu não lembro agora de outros fora, mas já dei muito fora na vida. Até porque pela pressão, né? Link ao vivo é link ao vivo. Ao vivo é complicado. Falou, já foi. Teve uma vez, por exemplo, o cara falou assim na TV Globo, no Bom Dia São Paulo, em 1983, né? Maldita última pergunta, que o cara falou assim, eu estava ao vivo, e estava tem o tempo, claro, nós trabalhamos em TV, né? Tem o tempo. Aí, mas assim, uma última pergunta, acabou o programa, não dava tempo. Não deu tempo do apresentador encerrar o programa, foi um vexame muito grande ter feito isso aí. E tem as molecagens que eu fazia também, né? Foi uma vez gravar assim, atenção, gravando entrevista, a pauta na hora. Atenção, gravando entrevista, cadê meu caderninho? Não tá aqui. Gravando entrevista com o senhor José Carlos Peralta. O senhor se comporte que no final da entrevista dou um pirulito, tá bom? O homem ficou bravo, ligou pra TV Globo, quase que eu perdi emprego. Que brincadeira, que eu tinha que fazer essa brincadeira aí? Brincou com o sobrenome dele, né? Uma vez eu estava também assim, fazendo uma reportagem sobre um homem que tinha perdido toda a plantação de milho por causa da seca, né? Aí eu estava me irritando naquele milharal seco dele, que tinha carrapicho. Sabe aquele carrapicho que fica grudando, dói aqui? Aí eu falei, mas por que só planta carrapicho aqui, hein?
O homem ficou muito bravo. Eu não planto carrapicho, meu Deus do céu. Isso não é, isso é praga. Esses caras da cidade não entendem nada. O Arnaldo, a gente até estava conversando sobre isso, assim, Tupã, realmente, grandes comunicadores passaram por aqui, ou nasceram, como é o seu caso, Pedrinho Bassan. Que é filho de radialista também. E recentemente a gente também não nasceu em Tupã, mas viveu em Tupã aqui um período e esteve aqui na TV Câmara, participando do TV Câmara Recebe, que foi o Mário Mota, também uma pessoa que você conhece, né? Conheço muito o Mário Mota. Trabalhei, fui operador de áudio do programa do Mário Mota, Bom, em 1970. E eu tenho uma gravação que o Mário Mota não sabe que eu tenho, acho que ninguém sabe, que é a primeira gravação que eu fiz por rádio, Glaucio, em 1970. O Mário Mota já era um locutor fenomenal, um locutor padrão em 1970. Agora, a minha parte foi muito ruim, eu estava imitando o Topo Digio e dá vergonha ainda. Essa gravação tem 47 anos. Quando tiver 50 anos, né, aí eu vou dar para o Denival para colocar na rádio revivendo dele. Mas é que eu tenho vergonha de mostrar. Tem que, quando fizer 50 anos, já faz 50 anos, então passou. Aí eu posso mostrar. Por enquanto não, tem que esperar mais 3 anos ainda. Arnaldo, nós daqui a pouquinho estaremos já na reta final do programa, mas eu queria que você falasse um pouquinho da importância do jornalismo. Nós estamos vivendo em momentos importantes, principalmente da política, um momento que o jornalismo tem um papel fundamental. Ano passado, nós acompanhamos através dos veículos de comunicação a mobilização, as manifestações por parte da população nas ruas, enfim, culminando no impeachment da presidente Dilma Rousseff, uma reviravolta na política, agora acompanhando a todo momento a Operação Lava Jato. E eu acredito que o jornalismo tem um papel fundamental e importante, levando a informação. A população hoje tem como contar com o jornalismo para poder ter informação rápida, precisa. Fala um pouquinho sobre esse momento que estamos vivendo, a importância do jornalismo nesse momento, na divulgação, na apuração dos fatos. E como eu disse, é uma peça fundamental. Hoje a gente sabe que alguns anos atrás demorava mais para chegar a notícia até as pessoas. A opinião pública hoje é uma coisa que pesa muito. E eu acredito que o jornalismo foi se aprimorando, a agilidade do jornalismo, a apuração, o trabalho de excelência e que tem feito a diferença nessas mudanças, nesses acontecimentos, principalmente do ano passado para cá. Olha, o jornalismo é uma das atividades mais importantes de um país. Um país só é democrático quando tem as suas empresas de jornalismo atuantes. O jornalismo é um reflexo, o espelho da sociedade. Se a sociedade é apática, os programas jornalísticos são apáticos também. Se a sociedade é aguerrida, luta pelos seus direitos, o jornalismo também é igual. O jornalismo vai retratar essa atividade da população, os movimentos populares e tal. E o que está acontecendo no Brasil. E tem os dois momentos, tem a apatia de alguns setores da sociedade que são mostrados na TV, no rádio, a imprensa mostra, e tem também outros setores da sociedade contrários às mudanças, da Previdência Social também, e preocupadas, e não é magoado, eu queria usar outro termo, aqui me foge o termo aqui, assim, em relação aos escândalos, escandalizadas até, né, com tudo que está acontecendo na política. Acho que o jornalismo é uma atividade tão importante, que tem sempre que existir. Porque se acabar o mundo, não tiver um jornalista para anunciar que acabou o mundo, ninguém vai ficar nem sabendo, né? Mas a gente percebe que o jornalismo, só complementando, principalmente quando tem muita opinião dentro, dentro do trabalho, do veículo de comunicação, quando tem uma opinião, tem um comentarista, eu acho que a população está buscando isso também, né? Profissionais, especialistas da área, que deixam a sua opinião também naquele momento, não só divulgar, mas também a opinião. Acredito que cada veículo tem uma linha editorial, tem uma opinião formada, e eu acho que a população está buscando também um pouco disso, você não acha? Eu acho sim. Agora, eu acho uma coisa assim, Glaucio, é preciso limitar o poder
que alguns jornalistas têm órgãos de comunicação exagero. que ficam vociferando, que mostram toda a sua raiva, seu ódio contra qualquer coisa e ficam massacrando pessoas. E quando você erra no jornalismo, uma informação séria, você prejudica uma pessoa, não tem volta mais. Há algum tempo atrás, pegaram uma escola lá em São Paulo, uma escola de educação infantil. O caso da escola base, né? Que foi um negócio de pedofilia. A escola foi acusada de pedofilia. Anos mais tarde, descobriu-se que ela era inocente, que não houve caso nenhum de pedofilia. Mas a escola já tinha falido, tinha sido destruída, o moral dos donos já tinha ido para o espaço, já tinham sofrido depressão e tudo mais. Como se corrige esses erros aí? A sociedade tem que estar vigilante no jornalismo que ela faz. Por isso o jornalismo tem que ser reflexo, espelho da sociedade. Eu vejo comentaristas, por exemplo, que esse negócio de vociferando contra tudo e contra todos. Acho que tem que ser comedido. Né? Só exemplificando, no dia da morte do ministro Teori Zavascki, eu estava acompanhando, e aí as TVs já se mobilizando com as primeiras informações, e teve um jornalista que antes de apurar o que aconteceu, enfim, tem um período de investigação, enfim, a ANAC, um trabalho de policial, enfim. E aí teve um jornalista, um grande veículo de comunicação, que já começou a levantar a teoria da conspiração. Deus, naquele momento. É verdade. Mas sim, foi divulgado às 5 da tarde, né, oficialmente às 5 da tarde, e às 5h05 ele estava falando, olha, eu acredito a teoria da conspiração. Eu falei, mas a gente nem fez um trabalho de apuração. É complicado isso. Né? É complicado, são jornalistas muito ávidos, quer falar um negócio, que inventaram essa história essa teoria da conspiração aí, que podia ser o PT, podia ser o PMDB, podia ser o PSDB. Então, pelo amor de Deus, vai precisar ser comedido, vai precisar ter responsabilidade ao falar para a televisão, ao falar para o rádio, ao escrever e tal. Tem muito jornalista muito afoito. Apurar. Por isso quem deve dar opinião, quem deve emitir opinião, deve, como você falou, um negócio especializado aí. Né? Não são todos nós que devemos falar. Eu, por exemplo, sou repórter, não sou comentarista, né? A não ser em casos a menos. É diferente. Eu não gosto de falar de política, por exemplo. Aliás, não posso e não devo comentar sobre questão política porque não sou comentarista político. Agora, cultura popular, eu gosto de falar sobre a importância dos Beatles, do Tonico Tinoco, que é uma outra coisa, que é a minha área, né? E tem que evitar muito, está dando muito poder. Outra coisa, esse imediatismo que nós temos hoje com a internet acaba causando um certo mal à sociedade. A gente tem que aprender, a sociedade tem que criar mecanismos ainda de filtrar essas coisas, que na internet, por exemplo, sai aqueles viral, que chama, né? O cara planta uma notícia lá que é um boato, aí distribui nas redes sociais e tal, e não passa de uma mentira. E jornalistas compram essa ideia, pegam e divulgam, né? De uma forma até irresponsável. Agora, quem tem que regular isso é a sociedade. A gente não pode resolver a questão do jornalismo censurando. Tem que haver essa liberdade, mas a sociedade é que tem que regular, é que tem que dizer como ela quer que seja feito o jornalismo. Tiago. Eu concordo com o que você disse, até inclusive, acho que foi ali na Baixada Santista, ou propriamente Santos, que houve aquela divulgação do retrato de uma suposta sequestradora de crianças. Você lembra desse caso? Essa foi espancada, não foi? E ela foi espancada. E assim, no bairro tinha uma pessoa que tinha fisionomia igual a do retrato lá divulgado, que na verdade era um boato, assim, né? Mas a população se revoltou, pegou essa jovem e tirou a vida dela. Ela foi espancada. Foi um caso aí que ganhou repercussão nacional e demonstra isso, a falta de responsabilidade em divulgar uma informação sem a apuração. Sem apurar. A gente tem que tratar, é suspeito, mas se vai... tem uma coisa que a gente usa muito na ética do nosso trabalho jornalístico, assim, no Rio de Janeiro e em São Paulo, é não colocar em risco ninguém. Se a gente não coloca, se você quer fazer uma denúncia contra traficantes, por exemplo, nós, por iniciativa própria das TVs do Rio e São Paulo, a gente não coloca nunca a imagem da pessoa no ar. Em proteção a essa... Mesmo que ela, não, eu quero fazer uma denúncia. Sim, você quer fazer uma... Vamos esconder o seu rosto, vamos distorcer a sua voz,
precaução, que é uma obrigação, uma ética jornalística, né? Aí no caso dessa moça de Santos, aí ao contrário, colocaram a foto dela lá, a imagem dela. No Facebook colocaram a foto, né? Mas era E até de criminosos, a gente não deve tratar o criminoso, dizer, esse criminoso aqui, não, quem disse é criminoso não é a justiça, não é o jornalista que disse que o cara é criminoso. Até na questão política, eu vejo alguns comentaristas que falam, não, esses caras são um crime, que a quadrilha que eles montaram, que não sei o que, assim, essa. Quem tem que dizer isso é a justiça. O jornalista tem que falar, ó, fizeram tal coisa, fizeram assim, fizeram assado. Se foi quadrilha ou não, quem diz é a justiça. Né? Ou o Ministério Público que acusa. O Ministério Público que apresentar a denúncia à justiça, né? Bom, nós chegamos ao final do programa, mas antes, Arnaldo, eu queria que você falasse um pouquinho. Início de ano, 2017, a população realmente apreensiva, estamos vivendo aí, como eu disse, você citou inclusive a questão agora, voltando um pouquinho na política, as reformas da Previdência, é uma população sofrida, né? O brasileiro é um povo sofrido, mas acredita, é um povo guerreiro, você que já passeou não, você já trabalhou em várias regiões do país, você que conhece várias regiões do país, viaja lá fora também, quer dizer, conhecer um pouquinho de outras culturas, mas o povo brasileiro é um povo que realmente acredita. Eu acho que nesse momento a gente tem que acreditar, né? Tentar fazer o melhor, cada um fazer a sua parte. Inclusive, eu estava conversando esses dias com uma pessoa que abordou a questão da cidadania, né? A importância, por exemplo, da organização de associações de bairros, o trabalho da comunidade, não só buscar e cobrar das autoridades, mas cada um fazer a sua parte, cada um acreditar, fazer a sua tarefa dentro de casa. E eu acredito que é um ano que tem tudo para ser positivo, acredito, espero que seja positivo, né? Mas depende muito da gente. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância das pessoas, né? Você falou que não só buscar, de repente, acreditar em algo mais poderoso, algo que traga uma paz, traga uma energia positiva e com certeza buscando um ano melhor para todos nós. Eu acho que o momento de crise é que requer uma reação nossa, não fica parado, não fica com medo da crise. Se ficar com medo, vai ser engolido pela crise. Deixa eu falar uma coisa bem rápida assim. Assim, uns 500 anos antes de Cristo, a Pérsia, do rei Xerxes, estava em guerra com Esparta, do rei Leônidas, né? Aí o Xerxes mandou um emissário lá para o rei Leônidas para ameaçá-lo, para amedrontá-lo, e disse o seguinte, olha, é melhor você desistir, você está derrotado, desista, se renda, porque nós, persas, temos tantas flechas, que quando elas forem lançadas, nós vamos tapá-los do sol. Leônidas não se encolheu, não ficou com medo, não, falou, ótimo, lutaremos à sombra. É um exemplo que tem assim de... Davi, quando foi enfrentar aquele gigante Golias, ele viu aquele homem descomunal, viu aquele... Meu Deus, ótimo, melhor assim, com esse cabeção aí não vou errar a pedra. Então acho que a crise é assim, os obstáculos que a gente enfrenta, tem que ser de frente, encarar de frente. Há 2 anos e pouco eu fui diagnosticado com a síndrome Machado de Joseph, que é essa doença que mata, que incapacita, que impede você de falar. Pela fé, eu voltei a falar, pela fé estou trabalhando, tal, porque eu acredito, porque eu tenho levanto, erga a sua cabeça e vai em frente. Na crise, descubra um nicho de mercado. Na crise, trabalhe mais, vá em frente, tenha ideias para escapar dessa crise. Por exemplo, marcou uma entrevista para as 8 horas da manhã, está chovendo, que chuva, não vou não. Vai que muita gente vai desistir. Muita gente não vai porque está chovendo, você vai lá, porque você vai sair na frente, vai ganhar. Tem um exemplo da faculdade, posso citar esse exemplo da faculdade aqui? Eu fiquei impressionado com a história da Caiane Yamauchi. Gente do céu, a história dessa menina, a saga dessa menina para conseguir um estágio na TV Globo, é impressionante. Essa guerreira conseguiu, passou por várias etapas, e vencendo sempre, tal. No fim não conseguiu o estágio, mas é uma guerreira. Se eu tivesse que contratar alguém hoje, eu contrataria essa guerreira aí, que vocês têm que ir, pode ir no site da Facate, tá, né? No site da Facate tem a história dessa menina assim, que é um exemplo de vida, um exemplo de luta, de... Não desistir.
Alguém que saiu, Não desistir, alguém nunca. que saiu do interior foi concorrer com Foi pessoas concorrer. do Brasil inteiro e ela ficou entre os 10. E acho que a gente não tem que ter medo, assim, você vai para um órgão de imprensa, por exemplo, que vai fazer uma entrevista para entrar numa emissora do Rio de Janeiro, uma emissora de rádio, televisão, não. Mas tenha fé, tenha confiança, porque se você, a fé não é fé em Deus só. Eu tenho fé sobrenatural, que é fé em Deus, mas existe a fé natural. Existe a fé sobrenatural e a fé natural. A fé natural é aquela assim, você aperta um botão assim para acender a luz, o interruptor, então você acredita que aquela luz vai acender. Essa é a fé natural. A fé natural é aquela que você acredita em você também. Tem um texto para ler aqui. Eu acredito que eu vou ler esse texto sem gaguejar. Se você acreditar que você vai ler sem gaguejar, você vai ler sem gaguejar pela sua fé natural. Pela fé sobrenatural eu consigo falar sem gaguejar. Quem tem a doença de Machado de Joseph não consegue falar. Ou fala como uma pessoa embriagada. Né? Eu gosto de citar, para encerrar assim para vocês, tem um conferencista e escritor que chama J. Eddington, que disse assim uma vez, eu fiquei impressionado com o que ele falou, né? Se a crise bater a sua porta, mande sua fé atender. Perfeito. Não é uma coisa assim forte? Forte, perfeito. Bom, nós chegamos infelizmente ao final do programa A TV Câmara Recebe, com essa pessoa querida, grande profissional, espelho para nós que somos jornalistas, estamos aí iniciando a carreira. A gente fala que, apesar de alguns anos já, mas a gente tem muito que aprender. Estou começando junto com vocês. Meu amigo, pelo contrário, temos você como espelho, como referência. É um tupanense que hoje leva o nome de Tupã, e quando nós assistimos você agora na TV Record, a gente é um representante de Tupã que está lá. Grande profissional, reconhecido em todo o mercado e fora do país também. E uma honra recebê-lo novamente aqui, batendo esse papo. E volte mais vezes. Como tupanense, você já está convocado, nem convidado, convocado. Passando por Tupã, vem à TV Câmara, bater um papo conosco, deixar a gente informado dos projetos, das perspectivas, dos projetos que você realiza com excelência na TV. Eu queria que você ficasse à vontade para deixar uma mensagem aos telespectadores. A gente sabe que sua agenda é apertada, mas mesmo assim você, de forma gentil, atendeu ao convite dos alunos do curso de jornalismo das faculdades Facate, esteve aqui acompanhando e participando da colação de grau. Para eles foi um momento, tenho certeza, único. Nós não tivemos isso, né, Tiago? A presença de um grande profissional, quando nos formamos em Marília, mas você, tenho certeza que realizou o sonho de muita gente, e ali, ao receber o diploma, ao seu lado, tenho certeza que motivou bastante, deu aquela injeção de vontade, de acreditar que tudo pode acontecer, depende da gente. Fique à vontade. Obrigado, Glaucio. Obrigado a você também, Tiago. Muito obrigado. Eu queria falar uma coisa assim, já que você falou agora de agenda muito ocupada, me ocorreu um dia um pensamento que é assim, se você precisa de ajuda, procure uma pessoa que esteja muito ocupada, mas que seja muito ocupada mesmo. Porque quem tem tempo sobrando, só tem tempo para ela mesma. Essa pessoa não vai te ajudar, né? E eu queria falar para vocês o seguinte, eu sou tupanense, eu nasci aqui em Tupã, na Vila Vitória, em 1957, em 1970 estudei no Índia Vanuíri, no Buarque de Macedo, em 1970, pelas mãos do Raul Gonzalez, comecei a trabalhar no rádio, na Rádio Piratininga de Tupã, e aqui está a minha escola superior de jornalismo. Eu sou tupanense e acho que Tupã tem muito mais gente ainda para ser projetada para o mundo inteiro, em todas as áreas. Ontem na Facate teve a formação não só de jornalistas, publicitários, mas arquitetos, gente de administração de empresas. E Tupã tem muito para oferecer, porque está no nosso sangue guerreiro. Tá bom, gente? Obrigado. Sou apaixonado por Tupã, por vocês. Tiago, um prazer receber Arnaldo Duran. Realmente é um momento especial assim, para a gente que assistiu o Arnaldo Duran e assiste ainda, né? Claro. Mas assim, imaginar que um dia estaria aqui assim, é muito legal, é uma referência. A simplicidade é também algo bem marcante, acho que isso foi fundamental. Não só a carreira consolidada
profissionalmente, mas também na outra oportunidade que ele esteve aqui, os alunos tiveram contato e perceberam o ser humano fantástico que ele é, e isso com certeza impactou a vida daqueles jovens, e com certeza eles fizeram uma homenagem de registrar ele como nome de turma, assim, para perpetuar aí na história de Tupã, uma figura, como eu disse, um ícone do jornalismo brasileiro. Obrigado, gente. Nós chegamos ao final do programa. A TV Câmara recebe hoje com um grande jornalista tupaense, 47 anos de história e um grande profissional, Arnaldo Duran, sendo entrevistado pelo jornalista Thiago Petenucci nesse bate-papo, nesse programa especial transmitido pela TV Câmara de Tupã, canal 10 TV a cabo, canal 61.3, sinal aberto digital, além do site da TV Câmara, tvcamara.camaratupa.sp.gov.br. Agradecemos novamente a Arnaldo Duran, volte sempre, grande amigo, parceiro e tupaense. Agradecemos a sua audiência. Essa é a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Até mais.